daquele filme lá, Dilema das Redes, né? Que é isso aí. Muito bom. Que é isso bom. que é meio. Eles mostram meio que o algoritmo tá funcionando. Sim. Pô, caramba, o Vilela faz 2 horas que ele não pega no celular, cara. O que aconteceu, será? Exato, perdemos o cara. Perdeu. Vamos mandar uma notificação. Ah lá, pegou. E agora? Começa a mandar as coisas que ele gosta. Vai. É assim, cara. Que doideira. Pô, ainda mais falando de rede social, que cada rede social quer. Qual que é o objetivo dele? É que você fique dentro da rede social e não saia. Claro. Então ela começa a mandar coisa pra você que você gosta. Mas aí é um outro método, né? Que é aquele reinforcement, né? Reinforcement. Que é basicamente... Aprendizado por reforço. Que é basicamente... Sabe quando o seu cachorro e você quer ensinar... Por exemplo, ensinar o cachorro a sentar? Sei. E aí você fala, senta, e dá um petisco. Sei. Aí senta... Basicamente A gente é cachorro, então. A gente é cachorro. Porque... Estão dando um petisquinho pra nós. Que é, por exemplo, você entra no TikTok. Tá. Aí você puxa, vai vir um vídeo. Aquilo é recompensa. Então ele tá te ensinando a você puxar. E toda hora que você quer esse prazer, né, de ter alguma coisa nova, porque o cérebro gosta de coisa nova, né? Ele vai puxar e vai aparecer lá. Pá. Então você é um aprendizado por reforço com a gente. O algoritmo jogando Mario, né? Que ele vai andando pra frente, aí ele morre na tartaruga, aí ele anda pra frente de novo, morre na tartaruga, e da terceira vez ele aprende que tem que pular a tartaruga. Aí vai lá, pula a tartaruga e cai no buraco. Opa, não pode cair no buraco. Então ele foi aprendendo via punições e recompensas, né? Isso é um algoritmo de aprendizado por reforço, que é o que tá por cima do ChatGPT, que é o que impede o ChatGPT de te ensinar hoje, né, a fazer uma bomba atômica, por exemplo, ou a fazer um coquetel Molotov, por exemplo. Porque eles botaram isso em cima do algoritmo, eles restringiram isso. Eles contrataram várias pessoas para falar que, isso daqui não pode falar. Entendi. Isso daqui é preconceituoso. Isso daqui não é legal você responder assim para uma pessoa. Né? Então, como uma criança mesmo. Como uma criança. Né? Ou como o cachorro ali, né? Você foi dando biscoito, tirando biscoito, e aí o algoritmo foi se restringindo. Tá, o algoritmo livre, ele seria outra coisa. Ele era relativamente livre. Ele começou livre. Ele começou e aí o pessoal começou a ver que, cara, isso aí vai dar merda, cara. E começaram a colocar essas camadas, entendeu? E essas camadas é que começam a restringir essas situações. E as camadas nada mais são do que algoritmos diferentes rodando ali para poder fazer essa restrição. Tem muita gente leiga aqui que está assistindo esse programa e não faz ideia. Era legal a gente falar desses termos, algoritmo. O que é algoritmo? O algoritmo é a inteligência artificial? O algoritmo o que é? Explicar. Então, tem umas definições importantes dentro da área. Porque assim, o algoritmo que a gente chama é a arquitetura, é a programação. Crua, simplesmente crua. Por exemplo, você monta uma arquitetura e é realmente uma arquitetura, você consegue até desenhar ela. Aí você... Se faz isso, vai pra cá, é tipo... Não, na verdade é camadas, né? Camadas. É como se fosse blocos de Lego. Você vai montando. Então isso cru é o algoritmo. Quando você começa a passar os dados pra dentro dele e ele vai aprendendo, aí vira modelo. Então vou tentar... Você tem o algoritmo, que é essa programação, e eu começo a colocar dados de eu quero isso, eu quero aquilo, e aí vira um modelo? O que é esses dados que eu vou colocando? É como se fosse uma receita de bolo, né? Ela começa no início com os ingredientes, depois vem as instruções. Né? E o algoritmo ele vai aprendendo o que colocar nos ingredientes, a ordem, quantas quantidades, e aí depois vem as instruções. Né? O algoritmo é um conjunto de regras para um objetivo específico. Tá? É mais ou menos isso. Então ele vem com uma forma de aprendizado. Né, que seria essas questões das camadas ou dos blocos, né? Ou seja, tem que ajustar essas informações aqui a partir dos dados, e essas informações ajustadas é o que vão me dar o meu resultado preditivo, né? O meu resultado final e é o aprendizado. O aprendizado é isso, ele vai aprendendo as conexões, né? Se a gente pensar do tipo do cérebro humano, né? Conexão de um neurônio para o outro, quanto um neurônio ativa o outro para passar uma mensagem adiante, para passar uma reação bioquímica adiante, né? Mais ou menos isso que o algoritmo está fazendo. Ele está aprendendo o quanto passar adiante em cada momento. Então, Roberta, você falou de algoritmo e modelo. O modelo seria a receita? Quando tudo isso que aconteceu, quando ele aprendeu, eu tenho que colocar tanto de ovo, tanto de farinha, quando tudo isso está pronto, funcionando, aí é o modelo. Aí você coloca o modelo para funcionar. Por exemplo, o ChatGPT é um modelo que está conversando com você, porque ele já aprendeu. Apesar que ele sempre está aprendendo junto. Mas aí se você pegar a arquitetura dele crua, é o algoritmo. Então a gente pode falar de algoritmo, que é a arquitetura. Aí quando você coloca ingrediente lá dentro, aí vira modelo.
Então, assim, mas a gente pode falar de algoritmo, né? Quando tá falando Sim, claro. É porque tem aí o algoritmo existem vários, né? Então só que a gente já falou de vários deles. Então, o Transformers é um, entendeu? O aprendizado por reforço é um outro conjunto de instruções, entendeu? O generativo é um outro conjunto de instruções. Então vai tendo essas coisas. Aí tem o lá de reconhecer um gato de um cachorro, né? É um outro conjunto de instruções que tem. Esse que funciona igual o cérebro humano, que a gente chama de redes neurais. Porque ele funciona como se fosse um neurônio. O cara que criou isso aí, ele vislumbrou que ia funcionar igual um neurônio transmitindo informação. É um outro conjunto. Então, assim, hoje, cara, você pega Tem um infográfico muito legal, né, de inteligência artificial, cara, com a quantidade de algoritmo que tem e de coisa, cara. E essas coisas podem ser usadas combinadas, não é uma ou outra, pode ser usada combinada, pode ser... Aí você tem que ver qual que é melhor. Aí como que você vai decidir? Essa que é a grande questão. Aí depende muito do dado que você está trabalhando. Tá. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem... O Midjourney, por exemplo. Então, o Midjourney é um gerador de imagem. Mas, por exemplo, você tem uma galáxia. Você tem ou o cachorro e o gato. Você tem duas galáxias e você quer classificar ela. Uma galáxia é espiral, a outra é uma outra forma. Ou o cachorro e o gato. Isso você está lidando com imagem. Para lidar com imagens, você tem uma série de conjuntos ali, de algoritmos, né? De regras ali que a gente pode usar. Se você está lidando com um dado, uma tabela de dados, por exemplo, uma planilha de dados, é um outro conjunto, entendeu? De algoritmos que você usa. Então, isso aí que é o segredo do negócio. Porque às vezes a pessoa pega um negócio e fala, não, já vou aplicar tal coisa. Não, cara, calma, né? Você tem que ver o que você tem, cara. Isso foi descoberto via tentativa e erro, né? Isso que é muito interessante. Né? Então, foi se tentando usar todos esses tipos de arquiteturas, como a Roberta colocou, para todos os tipos de problemas, e a gente vai descobrindo quais que funcionam para cada problema e vamos usando essas técnicas para esse problema específico. Tá? E via tentativa e erro, né?